Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos quase no fecho de mais uma jornada, porque ainda falta o Benfica-Braga, mais daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, esta já é uma jornada que tem muito que contar. Porque tanto o Sporting como o Futebol Clube do Porto perderam pontos, ainda que o Sporting tivesse obtido pior resultado do que os Dragões. O Porto empatou em Tondela, o que já de si é um mau resultado, mas o Sporting a seguir perdeu em Vila do Conde. E Luís Freitas Lobo, olhando para este Sporting e para este Rio Ave, e se calhar para o todo dos 90 minutos, o desfecho acaba por não ser propriamente surpreendente. E, de facto, se calhar aqui é que está o ponto fulcral da questão. Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Sim, é verdade. Acho que o Rio Ave faz, de facto, uma grande exibição e percebe bem por onde é que podia ganhar o jogo na primeira parte. É lógico que, se pensarmos bem no jogo, o início não dá sinais de que isto vai acontecer. O 3-0 ao intervalo. O Sporting não é que tenha começado muito bem, mas começa melhor a assumir o jogo em muitos momentos, ali com o Adrian, o Adrian Ruiz, o Gelson, tem alguns lances de envolvimento. O Cássio faz 2 boas defesas, mas há ali um momento do jogo em que a equipa do Sporting baixa um pouco a sua intensidade e há um momento em que o Rio Ave começa a perceber, aliás, percebeu logo na primeira jogada, que ali naquele lado esquerdo do Sporting estava com problemas, mas começa a percebê-lo de uma forma mais vincada para sair e para atacar por aquele lado. E referiu várias vezes em direto, durante o jogo, que não me parecia que o problema fosse do Bruno César. Antes, pelo contrário, o problema estava a cair, era em cima do Bruno César. É verdade que ele também não lhe estava a dar a solução, mas ele também não é especialista, portanto, ele não é um lateral esquerdo, é uma invenção a lateral esquerdo, e, portanto, também não poderia ser ele a solucionar o problema como especialista de conseguir, em termos de posicionamentos, controlar os movimentos do Gil Dias, que faz um grande jogo. O Campbell não estava a dar o apoio e não havia nenhum médico que descaísse também em apoiar a equipa, muito desgastado fisicamente, o Adrian, no conjunto destes 2 jogos, Madrid-Rio Ave. E, portanto, a vitória do Rio Ave acaba por ser construída nessa primeira parte. A segunda parte depois é diferente, com o Rio Ave a baixar naturalmente o seu meio campo e a defender e a não cometer erros. Mas essa meia hora da primeira parte é decisiva. O Jorge Jesus tinha ali uma declaração no final do jogo em que diz que pensou em fazer uma alteração nos últimos 15 minutos, mas depois achou que talvez passasse mais algum tempo. É evidente que faltou, nessa altura, a reação ao jogo. Uma coisa é o plano do jogo, preparares o jogo. Não o preparou bem, como é lógico. E, aliás, é um clássico. Eu já o dizia a semana passada. Sempre que tenho que preparar 2 jogos num curto espaço de tempo, para Jorge Jesus é o momento mais difícil dele como treinador. E raramente as coisas dão certo. Às vezes os resultados podem dizer o contrário, mas raramente as 2 exibições coincidem em termos de qualidade. E ontem viu-se isso. E, portanto, se falhou o plano de jogo, falhou depois o plano reativo ao jogo. Ele falou-se na questão de mudar o chip, portanto há aqui também um chip reativo, não é? Porque essa questão de é difícil mudar de Chamartin, não é? Como ele dizia, do Bernabéu para o Rio Ave. Mas é difícil porquê? Mas as grandes equipas estão habituadas a isto. O Barcelona não faz isso, o Manchester não faz isso, o Real Madrid não faz isso, o Bayern não faz isso. Claro que as grandes equipas têm que ter essa capacidade, não é? E, portanto, isso faz parte de um treinador passar essa mensagem para os jogadores e equipas que lutam por títulos. E a verdade é que isso não aconteceu. E depois faltou o tal chip reativo, isto é, em face do que estava a acontecer no jogo, mexer naquele flanco esquerdo. E Jorge Jesus disse que pensou, mas não agiu. E, portanto, nesses 15 minutos o Rio Ave faz 2 golos pela autoestrada que estava no lado esquerdo da defesa do Sporting. E a partir daí ganha bem no jogo. Mérito ao Capucho, montou bem a equipa. Saiu tudo certo, é verdade, nesses momentos que o próprio Capucho disse que foi quase perfeito, ou foi mesmo perfeito essa primeira parte, sobretudo
essa meia hora e a equipa ganha o jogo assente numa ideia e numa qualidade frente a um Sporting que não conseguiu pensar bem o jogo, ou melhor, pensar 2 jogos em curto espaço de tempo, depois da boa exibição que tinha feito em Madrid, embora aí também devo dizer que as substituições comprometem muito a equipa, com a saída do Adrian, que acho que o Jesus disse, ele já tinha um amarelo, mas descompensou completamente o meio-campo em Madrid. E a verdade é que ontem reagiu tarde em relação ao jogo, quando estava 1-0, já se estava a perceber o que ia acontecer, ou o que podia acontecer, e aconteceu. E por isso, mérito ao Rio Ave, que percebeu que por onde podia fazer mal ao Sporting, e fez, e ganhou muito bem o jogo. João, depois do jogo de Madrid, em que o Sporting fez o que fez, durante 80 minutos, de facto, o Real Madrid foi posto em sentido. Agora, assistimos depois a um Jorge Jesus, enfim, digamos, empolgado com aquilo que o Sporting tinha feito em Madrid e, de repente, acontece isto. Como é que tu vês estes 2 patamares que tem um homem comum, que se chama Jorge Jesus, não é? Isso é verdade, Mário, mas quem estava também particularmente empolgado era Nuno Capucho, o treinador do Rio Ave. E creio até que o próprio Jesus tinha consciência disso, que o treinador contrário estava particularmente motivado para este embate, tinha preparado muitíssimo bem as coisas, naturalmente, inclusive à luz de outras temporadas, aquilo que Nuno Capucho estabeleceu para o jogo tinha muito a ver com o conhecimento prévio, aquilo que no fundo era o ponto de partida de Jorge Jesus para um compromisso depois da partida de cariz internacional. Acredito que Capucho e a sua equipa técnica tenham observado alguns exemplos de um passado recente e menos recente. Admito igualmente, porque é assim que se trabalha, vamos dizer, no futebol moderno, que tenham feito a projeção de algumas alterações na equipa do Sporting e, em função disso, Capucho também decidiu o seu 11, fez as suas opções. Obviamente não tem um plantel tão vasto e tão rico como o Sporting, mas dentro daquilo que é a maneira tradicional de Capucho organizar este Rio Ave, atendendo ao seu tempo de orientação da equipa, penso que escolheu as peças certas, manifestamente, considerando aquilo que ele próprio avaliou a propósito do Sporting. E eu não sei se isto é comum no futebol português. Tenho a convicção que não. Um treinador que lança bases para um duelo da maneira como fez Nuno Capucho, que não se coibiu de assumir ambição, falou no rescaldo, por assim dizer, dessa belíssima atuação do Sporting durante pelo menos 88 minutos no Santiago Bernabéu, e penso que não fez bluff. Aquilo que o Rio Ave demonstrou correspondeu àquilo que também pediu Nuno Capucho à sua equipa. E convenhamos, não é um treinador com muitos meses de trabalho em Vila do Conde. Entre aspas, acabou de chegar, conseguiu já com este tipo de discurso causar um dos resultados, presumo eu, sensação do campeonato. Claro que ainda faltam muitas jornadas, ainda poderemos assistir. Sim, arrancou agora. Sim. Ainda poderemos assistir a outro tipo de desfechos que provavelmente ainda vão surpreender mais as pessoas, obviamente, não podemos deixar isso de parte, mas para já, olhando para estes números e olhando para o marcador ao intervalo no Rio Ave Sporting, creio que foi surpreendente para quase toda a gente, à exceção, claro, dos jogadores do Rio Ave e, sobretudo, da sua equipa técnica. Por isso, quando falamos aqui muitas vezes da preparação, nomeadamente que os treinadores dos grandes fazem das suas partidas, penso que neste contexto, antes de, enfim, corroborar aquilo que o Luís já disse a propósito do mérito do Rio Ave, também importa aqui destacar a forma como Nuno Capucho, em certa medida, também quis agarrar este protagonismo mediático. Foi uma semana, ou uma segunda metade de semana, muito marcada pelo estilo de Jorge Jesus, pelas suas afirmações. Em primeiro lugar, pelo trabalho que evidenciou, logicamente, no Santiago Bernabéu, mas depois também pelas declarações que fez
depois do desafio de Madrid e antes da deslocação a Vila do Conde, mas também foi... Excedeu-se ou não, na tua opinião? Excedeu-se num particular, quando ele disse antes do jogo que a grande diferença, quando foi, enfim, convidado a comentar a qualidade do plantel, quando disse que a grande diferença estava no treinador e não propriamente no plantel. Na minha opinião, Jorge Jesus, mesmo que se lhe reconheça aqui uma dose de verdade, não deveria ter ido por aí, porque os jogadores do Sporting, quando escutaram isso, muito provavelmente ficaram com a sensação que este treinador, independentemente da performance de cada um, pensa sempre que ele está acima de todos. E eu creio que isso não é bom. Da mesma maneira que não achei elegante aquela consideração de Jesus no fim do jogo de Madrid, quando disse que se ele tivesse continuado a orientar a equipa no banco, o Real Madrid jamais seria capaz de ganhar aquele jogo. Ninguém é capaz verdadeiramente de dizer que isso é falso ou que isso é verdadeiro, porque obviamente nos falta a prova material para tudo isso. Acho é que para Raul José, para os adjuntos do Sporting, isso não é conveniente. Em nada mudou o resultado do jogo, como também acho, Mário, que poderia Jorge Jesus ter adotado um discurso diferente. E sim, na minha ótica, excedeu-se nesse particular quando se pronunciou sobre a qualidade do plantel e vincou que a grande diferença estava nele. Luís, o processo discursivo do Jesus nós já o conhecemos, não é? Só que desta vez há aqui uma declaração de fronteira, que é depois do que acontece em Madrid e antes do que acontece em Vila do Conde. Que o timing, não sei. Não, repara, Mário, já o tenho aqui dito várias vezes e penso que Jorge Jesus é um grande treinador e acho que marcou uma diferença em relação àquilo que é o futebol português a partir do momento em que passou a treinar um grande, Benfica e agora Sporting, e mudou a correlação de forças, inclusive, que existia entre os grandes. O único que não treinou ainda é o Porto. Outra coisa são as suas declarações em relação muitas vezes àquilo que são os seus jogadores e àquilo que eu acho importante, toda a classe de treinadores. Eu acho que este tipo de afirmações, já o disse, não fazem sentido, já o referi, acho que algumas delas, para além, acho que nenhum jogador gosta de ouvir isto, nem os outros treinadores. E acho que a classe dos treinadores, o próprio sindicato dos treinadores, penso que não se devia rever neste tipo de afirmações e deveria ter alguma palavra em relação a isto. Sinceramente, acho que ultrapassa alguns limites daquilo que eu acho que é o respeito pelos colegas. Mas devo-te dizer que isso não é problema meu. Portanto, e eu as análises que faço ao Jorge Jesus é enquanto aquilo que ele é como treinador, e por isso eu falo na questão de jogar o Campbell ou tirar o Adrian, faço análises técnico-táticas e é nessa base que analiso a qualidade do treinador Jorge Jesus e analiso os jogos. Não sou dono da verdade, longe disso, portanto o que eu quero é debater e falar de futebol. Agora essas afirmações de Jesus acho que não lhe ficam bem, por isso simplesmente. Acho que ele é um grande treinador de grande qualidade. Acho que o seu discurso, no entanto, em termos de conferência de imprensa, muitas vezes não faz sentido nenhum, revelando esses traços de personalidade que acho que não o ajudam em nada ao grande treinador que é dentro do campo, muitas vezes nessas afirmações, desrespeitando colegas e até os seus próprios jogadores, porque acho que nenhum jogador gosta de ouvir aquilo. Mas isso que me referi são questões para os visados reagirem. Nós, penso eu, analisamos o jogo e o Jorge Jesus treinador, que é a única coisa que me interessa, e isso sim, é um grande treinador. Acho que aquilo que aconteceu nos dois jogos teve muito a ver também no positivo, na montagem de jogo que Jorge Jesus teve em Madrid, e no negativo, naquilo que não foi capaz de reagir no decorrer dos jogos. Penso que desta vez as alterações que fez não foram as melhores em Madrid, e ontem demorou a fazê-las, quando se percebeu que o Sporting estava descompensado defensivamente, como ele próprio reconheceu, frente ao Rio Ave. Agora, o resto, o seu discurso fica com ele, não tem grandes comentários a fazer em relação a isso. Acho que os visados é que se deviam pronunciar. Ora, neste cenário, e apesar de ter feito um mau resultado, o que é verdade é que o Porto recupera um ponto em relação ao Sporting.
João, este Futebol Clube do Porto, que tinha empatado com o Copenhaga, agora empata com o Tondela, e fica um pouco a ideia que, à medida que o tempo vai passando, se excetuarmos aquele jogo em Roma, e de alguma forma o jogo com o Vitória de Guimarães, enfim, que esbateu algumas coisas, mas permanece esta questão que se tem arrastado desde o início da temporada. Ou seja, o tempo vai passando e as interrogações persistem. Continua a não ser claro o que é que Nuno Espírito Santo quer fazer do Futebol Clube do Porto e pronto, ainda menos visível é as consequências, não é? Portanto, não se vê aquele Porto de que ele, Nuno Espírito Santo, tanto fala. Sem dúvida, eu tenho essa opinião também. Pelo menos para mim, Nuno Espírito Santo ainda não tem o seu caminho inteiramente definido. Se calhar, se ele aqui estivesse, diria que o caminho é este, também em fase de experimentação, de averiguação de alguma coisa e, sobretudo, de entendimento do grau de rendimento e de produção de determinados jogadores com os quais manifestamente não contava, ou pelo menos numa primeira instância deixou claro que não estava a fazer grandes planos com eles, e aqui cabe naturalmente uma palavra especial para Brahimi, que ontem jogou e foi titular no Futebol Clube do Porto. Se calhar também uma titularidade alicerçada nas declarações anteriores de Brahimi, no rescaldo europeu, depois da partida com o Copenhaga. O argelino tinha proferido declarações no sentido de convencer tudo e todos do seu grau de entrega no Futebol Clube do Porto, dizendo que estava não a 100%, mas a 200% com a equipa e com o plantel e que mantinha a sua identificação com os valores do clube. E eu creio que é um tipo de discurso que convence Nuno Espírito Santo. Enfim, também se pode sempre dizer que as palavras representam o que representam, então para um profissional de futebol não basta ser extraordinário na sua oratória, não é? Tem que ir além disso, tem que demonstrar dentro das 4 linhas, a começar pelo trabalho diário, que aquilo que diz em declaração aos jornalistas tem plena correspondência depois na sua produção diária. Acredito que Nuno Espírito Santo não faz das palavras critério, apenas o que pretende dizer, à luz de algumas considerações que Nuno Espírito Santo, enfim, tem rubricado ao longo desta época, nesta fase inicial, é que é um treinador que gosta muito que os jogadores se identifiquem com os seus princípios e, sobretudo, com aquilo que, no fundo, são os grandes valores do Futebol Clube do Porto. Também penso que sobre isso não há aqui nenhuma margem para segundas interpretações. Como os outros 2 clubes grandes do futebol português, o Futebol Clube do Porto interessa-se apenas e exclusivamente pelas vitórias e sabe que para se conquistar um triunfo ou vários triunfos importantes, seja no plano nacional, seja internacional, é preciso que os jogadores estejam sempre a 100%. Mas Nuno Espírito Santo, para regressar àquele raciocínio, numa fase inicial não contava com Brahimi, agora parece que já conta muito, e isto para mim revela alguma indefinição, até porque sempre imaginei que um jogador como, e já temos falado aqui, tanto eu como o Luís presumo sobre isto, sempre imaginei que um jogador como Diogo Jota seria capaz de pegar destaque no Futebol Clube do Porto, ao contrário, por exemplo, de um avançado com as características de Poitre. Nuno Espírito Santo acha neste momento que não, que ainda não é oportuno contar com Diogo Jota, obviamente lá terá as suas razões e os seus motivos. O que eu acho também para poder concretizar esta minha, entre aspas, perplexidade pela indefinição do Futebol Clube do Porto é que a equipa apresenta um sistema que não tem os jogadores nas melhores posições. Mas, claro, é apenas a minha opinião. O que é facto, e penso que isso já não oferece dúvidas praticamente a ninguém, é que o Futebol Clube do Porto contra o Tondela não fez uma exibição categórica. Demorou muito tempo a acordar para o jogo, a tentar, de facto, entrar a todo o custo na defesa do Tondela, que voltamos ao mesmo, tal e qual como o Rio Ave também teve o seu mérito. Petit é um treinador que, nesse aspecto, raramente se deixa ludibriar,
pelos treinadores contrários e, como sabem, estou particularmente à vontade porque várias vezes tenho enaltecido aqui o perfil técnico e a maneira como trabalha Petit, e acho que neste jogo frente ao Futebol Clube do Porto voltou a ser saliente a sua forma empenhada, claro, com as armas que tem, com as soluções que tem. Petit faz o que pode, na minha ótica, e faz bem. E contra o Futebol Clube do Porto, o Tondela realmente apresentou-se de uma maneira que ainda trouxe mais a nu as limitações da equipa portista. Há pouco falávamos do Sporting. Eu estava aqui também a registar as alterações que foram feitas por Jesus em Vila do Conde, considerando as opções que tomou para o 11 em Madrid. Parece-me, e tu falaste, Mário, das declarações de Jorge Jesus, que o Sporting tem, se calhar, aqui uma espécie de excesso de identidade. O treinador está tão confiante naquilo que a equipa já é capaz de produzir, jogando Campbell, Markovic, Alain Ruiz, André, Schelotto ou não, que Jorge Jesus acredita que, independentemente dos nomes, mesmo atendendo ao pouco tempo de trabalho com determinadas unidades, o Sporting será sempre capaz de ter um registro alto. No Futebol Clube do Porto, assim, numa visão que, até prova em contrário, me parece real, acho que há um déficit de identidade. Nuno de Espírito Santo pode, na sua cabeça, saber perfeitamente o que quer, não coloco, obviamente, isso em causa, mas dentro de campo eu não vejo, particularmente, claro, correspondência com as ideias do treinador. Pelo contrário, vejo a tal indefinição. O 4-4-2, o 4-3-3, enfim, isto só por si não basta para traçar aqui uma avaliação deficiente do Futebol Clube do Porto, mas contra o Tondela, especificamente, achei que realmente a equipa não demonstrou a tal identidade que eventualmente o Sporting pode ter em excesso e que eu acho que no Futebol Clube do Porto ainda não está plenamente assumida. Luís, ele mudou praticamente metade da equipa. Sim, mas em relação ao Copenhaga, não é? Repara uma coisa, quando estava a falar do Sporting, eu quero analisar a equipa com os jogadores que existem nesta época, neste momento, não é? Não quero resistir à tentação e acho que já não faz sentido falar da equipa que perdeu Slimani e João Mário, porque nenhuma equipa fica mais forte depois de perder dois jogadores desta qualidade, desta categoria e que estavam perfeitamente integrados na forma de jogar do Sporting. Sobretudo João Mário, que era o jogador que dava o tal equilíbrio que a equipa ontem não teve, sobretudo sem bola, e quando tem a bola consegue ter um jogo posicional mais inteligente, para ter dinâmica mais inteligente também. Portanto, este Sporting sem João Mário e Slimani é necessariamente mais fraco. A diferença não é o treinador, é mesmo o plantel, neste caso, e nos jogadores que fazem o 11 base, e portanto os Jesus têm que reconstruir essas bases, e esse aspecto penso que é incontornável no Sporting atual. Embora, como referi, não gosto de fazer análise às equipas em função dos jogadores que já não estão e comparando equipas passadas. Portanto, fica este parênteses em relação ao Sporting, que acho importante fazer. Em relação ao Porto, eu acho que devemos começar, qualquer treinador, e em tudo na vida, mas falamos de futebol, pelas coisas mais simples e depois, com o tempo, irmos à procura das coisas mais complexas, se formos capazes. E penso que Nuno está a tornar demasiado complexo o início de construção do modelo de jogo do Porto. Isto é, eu acho que ele quer passar tanta informação aos jogadores que eles não estão a conseguir adquirir as bases para começar a jogar. Eu acho que ele está a passar 20 conceitos a cada jogador quando devia ter começado por passar 3 ou 4 básicos. Isso, claro, tem a ver muito com a mudança de sistema, e com a mudança de sistema mudam muitos princípios de movimentação, mudam muitos jogadores e a posição dos jogadores e os jogadores que ocupam essa mesma posição, e, portanto, acho que ele quer que os jogadores aprendam tantas coisas em tão pouco tempo que não me parece ser possível a equipa jogar de uma forma equilibrada e com a tal identidade e com as tais rotinas de jogo que são necessárias criar o mais rapidamente possível para depois sim se poder passar para planos B, ditos, alternativas de jogo, que podem passar por outros sistemas ou por outros movimentos ou por outros jogadores em posições diferentes. E, portanto, eu acho que estas constantes alterações, não tanto dos jogadores que jogam, mas mais do sistema tático e dos princípios de jogo, porque uma coisa é jogar com 4
e André Silva. Outra coisa é jogar como jogou, por exemplo, frente ao Vitória de Guimarães, que foi o jogo mais elogiado. Ali o Porto jogou em 4-4-2, mas era André que jogava de esquerda sobre a direita e depois equilibrava junto do Oliver e do Danilo. Ontem o Porto jogou em 4-4-2, mas um 4-4-2 mais clássico, com Rubem Neves e André quase lado a lado e Otávio Ibrahim nas faixas. É diferente, portanto, todos os princípios de jogo envolventes. No meio apareceu um 4-3-3 no outro jogo, depois que foi o jogo com o Copenhaga, e portanto há aqui muitas alterações que são feitas, que eu acho que têm a ver com demasiados conceitos que o Nuno está a passar aos jogadores, sem criar aquilo que têm que ser as bases essenciais para a equipa. E é isso que eu sinto falta, que não te senti falta quando vejo jogar o Porto, é que os jogadores tenham uma certeza onde se devem colocar, independentemente das opções de quem joga. Isso será outro debate e nesse aspecto eu acho que a questão Brahim é aquela que será o case study mais interessante, a recuperação do jogador para a equipa, mas o jogador vem exatamente igual, para o bem e para o mal. É um jogador que continua a começar as jogadas aparentemente bem e depois a ter dificuldade em terminá-las. E a outra questão tem a ver, e não quero voltar novamente a analisar os jogadores em função dos que saem, não vejo nenhuma vantagem entre De Poitre em relação a Aboubakar, antes pelo contrário. Agora, há o peso que se coloca em cima de André Silva de finalizar. Ele ontem tem 2 lances de golo, que aliás há uma reação do Nuno no banco, enervado, que diz que ele tem que meter golo, né? Portanto, que é de facto que ele sente ali aquele ponto de lança não pode falhar naquele momento, mas é o tal peso que está a cair em cima do miúdo que está a começar, e mérito também para o Cláudio Ramos, que é um excelente guarda-redes do Tondela. Acho que este Porto falta-lhe criar uma base de jogo e depois caminhar em cima dela. Acho que o Porto tem demasiadas ideias, acho que o Nuno está a passar demasiadas ideias e querer que os jogadores as adquiram e depois alternadamente as apliquem, umas ou outras, que a equipa perde depois referências nos momentos mais difíceis dos jogos. Claro que ataca mais que o Tondela, claro que ataca mais que o Copenhaga, claro que ataca mais que o Estoril, para lembrar os jogos difíceis que o Porto já teve para ganhar, ou até outros que empatou. Mas isso não significa muito depois naquilo que é uma produção qualitativa, apenas um aspecto quantitativo. E, João, olhando rapidamente agora para a frente, no caso do Porto, agora tem o Boa Vista, no Dragão, e logo a seguir Inglaterra, com o Leicester, para a Liga dos Campeões. E eu estava aqui a ouvir o Luís a sublinhar que há ali muita coisa que ainda... Não é? Mas o tempo começa a apertar, não é? E em 5 jornadas do campeonato, o Porto já perdeu 5 pontos, não é? Exato. E normalmente, Nuno Espírito Santo faz declarações que não deixam perceber qual é o seu caminho de correção. Isso para ele, se calhar, também não é fundamental. Quem tem que ouvir essas declarações são os jogadores do Futebol Clube do Porto, pelo que também para nós se torna um bocadinho difícil de entender. O Luís falava dos conceitos múltiplos na cabeça de Nuno Espírito Santo. É difícil para nós entender qual poderá ser este Futebol Clube do Porto num futuro próximo, atendendo àquilo que obviamente foi a interpretação, não apenas de Nuno Espírito Santo, mas dos outros principais responsáveis pelo futebol do clube. Se calhar definir de uma vez por todas, isto é uma expressão proibitiva no futebol, o sistema para a equipa pode ser um caminho para isso, mas, no entanto, mesmo considerando o seu estilo característico e a maneira como se pronuncia, no fim deste jogo, diante do Tondela, e obviamente ainda sem conhecer o desfecho do Rio Ave Sporting, Nuno Espírito Santo deixou ali uma frase em que revelou claramente preocupação. E foi a primeira vez que eu vi Nuno Espírito Santo no meio daquele discurso, em certa medida, codificado, muito enigmático, assumir que é tempo de colocar ali um ponto final e fazer ali 2 ou 3 parágrafos, porque a maneira como ele revelou, confidenciou essa preocupação, para mim, já representa um sentido diferente nas suas próprias declarações. E isto, naturalmente, pode ter a sua importância, pode, conforme dizia o Luís, se calhar até conduzir a uma linguagem um pouco mais simples, que poderá ter um benefício interior numa primeira instância, porque estas coisas contam muitíssimo, mesmo admitindo que depois lá dentro na cabine
tudo é processado e tudo é dito de forma um bocadinho distinta. Há pouco até falávamos de Jorge Jesus e daquilo que para mim tinha sido um excesso, atendendo à primazia que se dá sempre no futebol ao coletivo. Penso que num de Espírito Santo, se calhar lá está. E, em vez de falar agora tanto no coletivo, ele próprio tem que ir por uma situação ligeiramente diferente e pronunciar-se mais do ponto de vista individual, porque é por aí, se calhar, que também o Futebol do Porto pode corrigir alguns erros. Ora, meus amigos, diz Luís. Não, a questão é que quando os treinadores tocam em questões individuais é sempre muito delicado, porque parece que o problema... Fogem ao problema quase sempre que tocam, quando tocam em questões individuais. Porque o processo é coletivo. E quando digo coletivo, não é a questão do importante é o 11, portanto é a equipa. Não é um lugar comum que eu quero fazer. É o sentido de se perceber uma ideia. Isto é aquele... Há conceitos para explicar a um jogador demoram quase 1 hora, mas o treinador tem que ser capaz de os explicar em 3 minutos. Porque o jogador, ao fim de 3 minutos, já está a pensar noutra coisa qualquer. Já não se concentra. E, portanto, tem que simplificar. E o que eu acho é que no Porto é demasiado complexo a forma como o Porto joga no início da época. Eu vejo o Porto a tentar coisas tão diferentes, jogo para jogo, e até as características dos jogadores, como é evidente, já o demonstram, que é difícil depois haver uma rotina e uma certeza e uma mecanização para depois, nos momentos mais difíceis, a equipa se agarrar a elas. E ontem, quando o Nuno tira o Brahim e mete o Oliver, a questão não é tirar um jogador e meter outro, é tirar uma ideia e meter outra. E repara, esta é que é a questão, e isso tem acontecido de jogo para jogo ou no decorrer dos próprios jogos. E é isso que falta, na minha opinião, no Porto neste momento, a definição de uma ideia base para se depois partir para uma forma de jogar alternativa, eventualmente em função dos adversários, e não individualizar tanto a questão de um jogador ou outro pode às vezes resolver numa jogada, mas isso é uma jogada, não é o jogo. E o problema do Porto é o jogo, como o problema do Sporting também foi o jogo, e não tanto a jogada em si do Bruno César ou do Campbell. Meus caros Zio, estamos nos últimos minutos, daqui a pouco Benfica-Braga, assim em 2 penadas, Luís. Este jogo acaba por assumir, face ao que aconteceu ontem, um caráter ainda mais relevante do que já tinha. Porque se alguém ganhar, há novo líder. Sim, será um jogo extremamente interessante, engraçado, né? Entretido, como dizia o nosso amigo Quinito. Eu acho que é um bom jogo para perceber o Braga. Acho que é importante. Do Benfica já sabemos, e sabemos que tem as ausências que são muito importantes, sobretudo no processo ofensivo, mas para perceber este Braga de Peseiro. Eu acho que este Braga é a 4ª força do campeonato, que pode se meter entre os 3 grandes. Acho que tem jogadores para isso, tem equipa para isso. Perdeu a Rafa, é verdade, e portanto não é a mesma coisa, também sem Rafa, mas tem Pedro Santos, que é um grande jogador de qualidade. O Douglas Coutinho, este brasileiro que foi agora contratado, é um excelente jogador. Veremos como é que será aproveitado pelo Braga. Penso que está convocado para o jogo de hoje. E penso que este Braga pode se meter entre os 3 grandes. Tem equipa para isso, tem jogadores para isso, e portanto eu acho que para o Peseiro treinador, que época passada fez o caminho das pedras no Porto, este Braga ele tem que pegar nele com a ambição de o meter entre os outros 3 grandes e lutar por um lugar de Liga dos Campeões. João. Sim, José Peseiro neste momento é um dos treinadores que ainda não perdeu no campeonato. Tem, juntamente com Rui Vitória e Jorge Simão, essa particularidade de ser um treinador com um registro estatístico que se deve enaltecer. Lá está, conforme dizias no lançamento para o Luís, se o Sporting Braga vencer daqui a pouco no Estádio da Luz, é líder do campeonato, mas não deixa de ter também a melhor defesa da prova. Eu sei, 4 jornadas apenas disputadas, neste caso para Benfica e Sporting de Braga, mas sim, são dados que se devem enquadrar naquilo que também são as limitações, aparentemente, do Benfica no ataque, apesar da recuperação de alguns jogadores, como é o caso de Mitroglou. Existirá, porventura, um duelo muito curioso entre Ricardo Horta e André Horta. Ricardo Horta foi afastado à última hora devido a uma indisposição do desafio frente ao Ghent e parece-me que... Já se encontraram na Supertaça, para os dois. Sim, Luís, e parece-me que ali no corredor central, pela posição de um e pela posição de outro, vai ser inevitável este choque. Veremos se o Benfica então aparece com Mitroglou
ou não no eixo atacante. Há também uma questão no Benfica que a mim me suscita há muito tempo interrogações, admitindo, claro, aqui neste contexto a validade de um jogador como Nelson de Semedo, mas tenho estranhado que André Almeida não tivesse sido já utilizado. Estranhei que Rui Vitória não tivesse já utilizado André Almeida como titular na equipa do Benfica, e este Sporting Braga, lá está, também pode, apesar de tudo, ser perigoso pelos corredores laterais. E, meus caros, vamos ao jogo. Voltamos para a semana, depois de mais uma jornada e nas vésperas do regresso da Champions.